Então, a nossa casa programou para hoje uma palestra, uma exposição doutrinária, e essa exposição está sob a responsabilidade da nossa querida irmã Salete Strack. Ela vai falar para nós sobre o tema reencarnação. E aí, então, nós deixamos o microfone para você, que traga esse tema para nós, para nossa compreensão, e que todos possamos dar toda a nossa atenção para absorver todos esses ensinamentos. Obrigada, Adriano. Boa tarde. Agradeço sempre pela oportunidade de trabalho. Que Jesus nos abençoe a todos sempre. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a reencarnação. E o que significa reencarnar? Voltar à carne, retornar à carne. Então, através da reencarnação, nós, espíritos imortais que somos, retornamos à matéria para vivenciarmos experiências e assim, de encarnação em encarnação, irmos nos aprimorando, nos lapidando, corrigindo nossos erros passados, e quem não os tem? Todos nós. E é por isso que estamos hoje num planeta de provas e expiações. No Livro dos Espíritos, as questões 166 até a 222 vai falar sobre a reencarnação. É novo para nós, é através do Espiritismo que surgiu essa questão da reencarnação. Talvez foi através do Espiritismo que a gente passou a falar sobre isso, mas Jesus falava em reencarnação, né? Tem aquela passagem lá de Nicodemos, que está lá, deixa eu ver aqui. Aqui no final. Me perdi. Não anotei aqui, né? Pronto, vamos lá. Lá no finalzinho. Aliás, a questão 222 do Livro dos Espíritos, se alguém já viu aqui, ela é bem longa, porque na verdade ela não é uma questão, ela é, deixa eu achar ela aqui, 222. Aqui. São considerações sobre a pluralidade das existências. Então, é uma questão, são várias páginas aqui do Livro dos Espíritos que fala sobre a pluralidade das existências. E lá no finalzinho dela, diz assim: as próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal resposta, né, sobre a reencarnação. Eis o que se lê no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 3 a 7. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E respondendo Jesus: em verdade te digo, que se um homem
não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que te tornes a nascer. Então, já falava, não com de uma forma clara, como todas as falas de Jesus, que dependendo do entendimento da época, algumas pessoas entendiam e outras não compreendiam bem, porque não tinham ainda o discernimento necessário para compreender. O Espiritismo veio clarear isso, E hoje, aqui, tem alguém que não acredite na reencarnação? Que tem dúvidas sobre essa questão? Hoje nós aqui não. Mas tem muita gente que ainda não acredita. Mas não tem problema nenhum. Porque a reencarnação ela é uma lei natural, ela é uma lei divina. E acreditando ou não, todos iremos reencarnar várias e várias vezes. Fomos criados simples e ignorantes e cada um de nós tem a sua trajetória evolutiva. Não tem outro jeito. Aí lá na questão 166 do Livro dos Espíritos, desmarquei tudo que eu tinha. Allan Kardec pergunta a espiritualidade maior: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta é bem clara: sofrendo a prova de uma nova existência. E na 166A, e como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E a resposta é a seguinte: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então, não tem jeito, Temos que vir várias e várias vezes. Lá na questão 167, deixa eu pegar minha cola aqui, tá? Deixa aqui minha cola. Na 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? A trajetória do espírito, a escalada evolutiva, ela é individual e intransferível, Cada um tem o seu processo. Mas esse processo, ele vai individual, ele vai refletir no coletivo. Então, está no propósito de cada um de nós contribuir para a melhoria do nosso planeta. E como nós fazemos isso? Eu vou usar esse livro aqui, deixa eu botar aqui, para não me perder de novo. Esse livro, Vida em Abundância,
do Cleto Brutis, tá? É da FERGS, do Rio Grande do Sul. E tem um texto aqui dentro, um capítulo, que fala da necessidade da encarnação. E diz o seguinte, que somente pela vida na matéria é que o espírito irá concretizar a meta para a qual foi criado. Por isso, o determinismo divino estabelece a encarnação como a condição necessária para se chegar à perfeição. Enfrentando as adversidades presentes apenas na existência corporal, é que o ser humano terá o ensejo de passar pelas experiências geradoras do aprendizado intelectual e moral, ao mesmo tempo em que trabalha pela sua evolução, consta em sua programação divina contribuir para a obra da criação. O outro pilar do edifício do aperfeiçoamento espiritual. Então, está na nossa programação contribuir para a evolução espiritual do todo, do coletivo, do planeta. A obrigação que tem o espírito encarnado de prover ao alimento do corpo, a sua segurança, ao seu bem-estar, o força a empregar suas faculdades em investigações, a exercitá-las e desenvolvê-las. Útil, portanto, ao seu adiantamento, é a sua união com a matéria. Daí o constituir uma necessidade a encarnação. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, auxilia a transformação e o progresso material do globo, que lhe serve de habitação. É assim que, progredindo, colabora na obra do Criador, da qual se torna fator inconsciente. Então, as dificuldades, enfrentadas durante a vida física, longe de representarem uma punição, decorrem das necessidades de todos os espíritos ainda imperfeitos. O Mika não gosta muito dessa palavra, né? Imperfeitos. Mas somos imperfeitos ainda, né? Ignorantes. Ele gosta mais de ignorantes. Tá? Então, desses espíritos ainda ignorantes, né? Que pelas provas terrenas se depuram gradativamente. Criados simples e ignorantes, para que a maturidade espiritual seja uma conquista. Em cada encarnação recebem recursos e possibilidades adequados às necessidades do progresso. Então, nós estamos exatamente onde precisamos estar, né? Na infância da vida espiritual, o que é a infância da vida espiritual? Nós estamos falando da infância da vida material, né? A infância da vida espiritual é que ainda somos, ignorantes, que ainda não temos o conhecimento, não somos perfeitos ainda. É natural, então, nessa infância da vida espiritual, é natural que as dificuldades e os desafios sejam mais intensos. Tudo fica mais difícil. E podemos comparar, então, com a infância do ser humano, que aprender a caminhar não é difícil? Mas à medida que vai praticando, vai aprendendo e praticando, o caminhar se torna algo automático, A gente caminha sem precisar pensar em ter que colocar um pé na frente do outro, em ter que se equilibrar.
Então é natural que nessa infância da vida espiritual as dificuldades e os desafios sejam mais intensos, muitos gerados por escolhas equivocadas. Tudo que nós vivemos hoje, nós mesmos é que procuramos, né? Que procura acha, né? À medida que progride moralmente, à medida então que progredimos moralmente, as nossas faculdades e possibilidades se ampliam. E à proporção que vamos superando essas imperfeições, chegaremos a um nível mais elevado de felicidade, né? Por quê? Porque Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, ou seja, dar felicidade de graça, né? Conseguintemente, sem mérito. Então, cabe a nós, pelo nosso esforço, conquistarmos essa felicidade, esse aperfeiçoamento. Tudo é meritocracia. Não cai nada de graça do céu. Tá? Então, compreendendo essa diretriz divina, né, ampliam-se as possibilidades de aproveitamento das encarnações. Porque muitas vezes estamos aqui, passando por aqui, mas não estamos nos empenhando o suficiente para que avancemos nessa escalada, né, evolutiva. Então, a gente está deixando a vida passar e é comum a gente ouvir assim, não, isso eu vou deixar para a próxima. Como se a gente viesse para cá assim, só com um débitozinho para resolver, né? Aí a gente se melhora numa questão com um familiar, né? A gente dá uma melhoradinha e já acha que já evoluiu. Mas cada um de nós aqui veio com uma penca de débitos. E tudo que nós pudermos saldar, né, resolver agora, melhor. Hoje ainda estávamos falando no grupo 4 Estações sobre essa questão de que hoje a questão da longevidade, né? Hoje as pessoas vivem mais tempo aqui. E talvez essa seja a nossa primeira encarnação na faixa etária em que estamos. Né? Talvez seja a primeira vez que estamos nessa condição de 40 anos, 50 anos, 60, 80, não importa. Para quê? Para que possamos aproveitar ao máximo. Passa-se a identificar o trabalho não apenas como uma fonte de ganho para a satisfação das necessidades da vida material, mas para atender às demandas do espírito. Pelo trabalho, coloca-se em ação as forças da alma, promovendo assim o desenvolvimento da inteligência, para não permanecer estacionário como estímulo do Criador, sente o desejo de uma vida cada vez melhor. E não é isso que acontece? A gente quer sempre o melhor. Mas muitas vezes estamos focados aqui nessa vida melhor, materialmente falando. Mas nós temos que considerar esse melhor espiritualmente. E seguir evoluindo tanto na questão material como na questão espiritual, aliando uma coisa a outra. As qualidades morais são adquiridas com a convivência, outra necessidade do ser humano, razão pela qual precisamos
uns dos outros para viver. E é por isso que viemos em núcleos familiares, né? Nós nascemos numa família. E a mulher é o único portal, é o único meio de transporte para o espírito chegar aqui, né? Tá ali, ó. Já tem um serzinho ali vindo. Olha o transporte ali sentado, né? Olha que coisa mais linda, né? Essa nossa missão, né, de mães, de pais, que coisa mais linda, que coisa mais abençoada isso. Nas relações entre os seres, muitas vezes desafiadoras, é que se irá conquistar a paciência, a tolerância, desenvolver a fraternidade e a solidariedade, virtudes basilares para a conquista da plenitude. Tanto aqui como no plano espiritual, a gente está sempre evoluindo, né? Lá também, o espírito não fica parado lá sem fazer nada, né? Mas é aqui a prova de fogo, como se diz, né? Então, temos que valorizar mais esse nosso momento aqui. E como é que nós vamos contribuir, então, com essa obra divina e pensarmos na evolução do coletivo, não só na nossa evolução? Em primeiro lugar, com certeza, nos atemos à nossa condição, porque nós não temos o poder de evoluir pelo outro. Por mais que a gente ame o nosso filho, os nossos pais, o nosso irmão, a escalada é de cada um, é individual, né? Mas nós podemos sim nos melhorarmos, porque nos melhorando, isso vai refletir no todo. Nós que somos pais, a nossa missão maior é de encaminhar os nossos filhos no caminho do bem, aproximá-los ao máximo do Criador. E é lá na educação básica, porque a escola vai dar instrução, né? Importantíssimo. Mas aquela educação básica, aquela educação raiz, é dentro do lar. Hoje nós falamos muito e temos muito acesso às informações, né? Porque tempos atrás, além de que não éramos mais de 8 bilhões de espíritos encarnados no planeta, era bem menos, não tínhamos essa ascensão das redes sociais, não tínhamos informação. Mas corrupção, por exemplo, existe desde toda a vida, né? Porém, hoje está mais clara para nós, né? Está mais acessível as informações. E como é que nós podemos mudar isso? Educando melhor os nossos filhos, nos melhorando a cada dia, porque através desse melhoramento, né, é que nós vamos construir e fornecer, né, contribuir com o coletivo, com médicos melhores, com advogados melhores, em todas as profissões, que hoje a gente vê que há coisa errada em todas as áreas, né? Mas qual é o nosso papel? É colocar a boca no mundo, ficar brigando, ficar discutindo, ficar brigando, às vezes, entre família, né? Por questões políticas, né? Quando o que nos cabe é fazer a nossa parte
primeiro dentro de cada um de nós, e daí com aqueles pelos quais somos responsáveis. Tá vindo um espíritozinho ali, né? Se deixarmos uma criança quando nasce fazer o que quer, não encaminhá-los ensinando certo ou errado, não colocarmos desde cedo em contato com o Criador, falarmos de Jesus, ela vai aprender com certeza muitas coisas, às vezes na rua, e de uma forma equivocada. Então, cabe a nós esse amor, né, que Jesus tanto fala, porque a doutrina de Jesus, o Evangelho de Jesus, ele pode ser resumido numa palavra, né, que é amor. E ele não só falou de amor, ele exemplificou. Nos serviu e nos serve até hoje de guia, de modelo. Então que possamos nós, né, usar isso, usar esse conhecimento que hoje, quem está aqui já tem, né? Se está aqui hoje, é porque já ouviu falar de Jesus. É porque já conhece um pouquinho do seu Evangelho. É porque está preocupado com a sua transformação íntima. Está se empenhando nessa caminhada evolutiva. Então, que a gente possa dar mais ênfase a isso, fazer um esforcinho maior, né, para acelerar esse processo, para fazer tudo que estiver ao nosso alcance, para buscar lá no nosso íntimo o que estamos fazendo aqui, por que viemos, quais as pessoas que estão ao nosso lado, porque as pessoas que estão à nossa volta já servem como sinal, né, um indicador daquilo que precisamos melhorar em nós. Aquele familiar que nos irrita por quê? O que eu preciso trabalhar com essa irritação? Quais os sentimentos dentro de mim que afloram com as questões desagradáveis do cotidiano? E ao invés de revidar, apresentar a outra face. Porque revidar é apresentar a mesma face, né? Que possamos então refletir e aproveitar ao máximo esse nosso momento aqui, nessa trajetória. Nós não sabemos o momento da partida. Sabemos sim que teremos outras encarnações, mas não sabemos o momento em que vai cessar essa aqui, que é a mais importante agora. Pode ser daqui a pouco, ou sair daqui, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, ou não. Então que Jesus nos abençoe, continue nos guiando e nos iluminando, e que a gente possa fazer o nosso melhor para nós mesmos e para esse planeta maravilhoso e lindo em que nós estamos, né? Com as bênçãos do Criador, com todos os presentes que recebemos de Deus, como o Mika falou na semana passada, e a encarnação é um desses presentes. Que possamos fazer jus a isso. Muito obrigada. Nós podíamos ficar falando o dia inteiro sobre
encarnação, né? Até sugiro que leiam a questão 222 do Livro dos Espíritos, que é muito esclarecedor. Muito obrigada.